Somos do primeiro ETIM ADM da escola Ilson Nascimento Pintos e viemos apresentar um trabalho sobre o Michelangelo. Meu nome é Yasmin e os participantes desse grupo são a Ingrid, o Arthur, o Nicolas e o Breno. Sua origem: Michelangelo Buonarroti nasceu em Caprese, oeste de Florença, em 6 de março de 1475. Seu pai se chamava Ludovico e sua mãe Francisca. Sua mãe acabou falecendo no parto do sexto irmão de Michelangelo. Então, desde pequeno, ele foi cuidado por uma ama de leite de uma família de pedreiros na cidade de Settignano, onde ele descobriu o amor pelo mármore e desde então sabia que queria conviver e realizar suas obras em mármore. O meu nome é Nicolas e eu vou falar da obra de arte Davi. A obra de arte Davi é uma estátua de 5 metros de altura que foi iniciada em 1501 e finalizada em 1504, pesando cerca de 5 toneladas de mármore maciço. A estátua Davi faz parte de um projeto de 12 esculturas bíblicas feitas para decorar a Catedral de Santa Maria del Fiore. A escultura representa a passagem bíblica da luta entre Davi e Golias. Já havia sido feita uma tentativa de construção da estátua, porém sem sucesso. Mas, tempos depois, com a chegada de Michelangelo na cidade, ele pediu permissão ao cardeal responsável, que liberou a construção e Michelangelo conseguiu concluir a construção da estátua perfeitamente. O Michelangelo ele quis destacar a obra com uma definição imensa de todas as linhas de expressão e os músculos, com a preocupação, passando a preocupação de Davi e a atenção através das expressões corporais e a expressão facial. As veias saltadas e o olhar preocupado também passam essa preocupação que ele está como se estivesse bolando uma estratégia para qual seria a melhor forma de lutar com Golias. Meu nome é Arthur e eu vou falar sobre a obra de Michelangelo Pietà. Ela foi produzida em mármore e foi produzida em apenas um bloco de mármore, demonstrando como Michelangelo era um artista muito focado e determinado. Ela foi começada em 1498 e terminada em 1499. E isso é um período muito curto para fazer uma obra dessa complexidade. Ela foi produzida quando Michelangelo tinha apenas 23 anos, e essa obra acabou consagrando ele como um dos maiores gênios da arte. A obra foi encomendada pelo cardeal francês Jean Billieres de Lagraulas. E como Michelangelo terminou em apenas um ano, nesse período de um ano, o cardeal acabou falecendo antes dela ser concluída. E atualmente ela está localizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Falando sobre a parte técnica da escultura, Michelangelo optou por utilizar um esquema de composição piramidal, que já era um esquema muito convencional na era renascentista. E o artista também acabou diminuindo, achatando o tamanho de Jesus para encaixar na composição piramidal. E nós podemos ver como Maria está na ponta da pirâmide e descendo temos Jesus descendo para o vestido de Maria e os pés de Jesus. Podemos ver muitos detalhes também musculares, como Michelangelo tinha muitos estudos anatômicos, estudos sobre o corpo humano. Ele era muito detalhista quando se trata de músculos do corpo humano. Então podemos ver os músculos relaxados de Jesus Cristo, como ele já está ali falecido nos braços de Maria. Podemos ver os detalhes no rosto da Virgem, que como Jesus morreu aos 33 anos, Maria já era um pouquinho mais de idade. E Michelangelo acabou optando por representar Maria mais nova para colocar um simbolismo de pureza e virgindade. E por último, uma curiosidade sobre a pintura, que as pessoas não estavam acreditando que um jovem de 23 anos poderia ter feito
essa obra tão perfeita. Então, Michelangelo, com a sua personalidade forte que ele tinha, foi e fez uma faixa perto do peito de Maria com uma assinatura escrita: Michelangelo Buonarroti, o Florentino, fez. Bom, meu nome é Ingrid e eu vou falar sobre a Capela Sistina. O Michelangelo, ele pintou 9 painéis no teto da capela e esses painéis foi feito com o Gênesis. Aí no quarto painel é a criação de Adão, que é essa obra. E podemos ver que Adão, ele não estava fazendo esforço que Deus ia oferecer a ele. E todo esforço dessa obra é partido de Deus. O lugar que Deus está é uma representação do cérebro, porque diziam que o cérebro é a parte do corpo humano mais divina do ser humano. No braço esquerdo de Deus está a Eva, que depois de Adão ela iria receber a graça da vida. E uma curiosidade dessa obra é que depois que o Michelangelo pintou toda ela e terminou e foi mostrar para o Papa e todo o clero, eles mandaram ele refazer, porque a ponta do dedo de Adão e de Deus estavam relando. E não era para acontecer isso, porque tinha que ficar um pouco mais afastadinho para dar a impressão do esforço de Deus e meio que a preguiça de Adão. Eu sou o Breno e eu vou falar sobre a obra de arquitetura, assim, especificamente a Capela dos Médicis. Bom, o trabalho da capela ele começou no ano de 1520, quando o Papa Leão X pediu ao Michelangelo que começasse a trabalhar na obra no interior da nova sacristia da Capela de São Lourenço, que fica em Florença, em Itália. O Mike, ele trabalhou durante um ano, porém o projeto ele foi cancelado porque o Papa Leão X ele morreu. E o sucessor dele ele não tinha interesse nas artes. Só que quando esse sucessor ele foi sucedido por outro Médici, o Giulio, que se nomeou Papa Clemente VII, o trabalho da capela ele foi recomeçado, já que o Médici ele queria uma sepultura pessoal para sua família. Bom, a capela ela tem 8 portas, 2 em cada parede, sendo que 5 são fachadas, que foram acrescentadas para compor o cemitério no interior da sacristia. Acima de cada porta tem um nicho, que é feito somente como decoração. E as janelas colocadas na parte superior, no segundo andar, elas são mais estreitas do que as do primeiro andar. É muito interessante, porque esse truque acaba fazendo parecer com que o local é mais alto do que ele realmente é. E, bom, o Michelangelo, ele também fez outras obras de arquitetura, como a Biblioteca Lorenziana, a Face de São Pedro, que ele foi o último dos arquitetos, né? E a Igreja de São Lourenço, que por mais que tenha sido o outro que assinou, ele foi o principal. Pode passar. E aqui é para finalizar o slide e fazemos uma brincadeira simbolizando o Michelangelo das Tartarugas Ninjas como se fosse o Michelangelo realmente. Novamente, somos do primeiro ADM e muito obrigado pela sua atenção.